Oi gente, estamos aqui no GS Studio com mais um Chinelada Beauty e a dica hoje é de sombra. Temos uma convidada especial, a blogueira Júlia Rodrigues, do blog da Júlia. Olá meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigada Gleice pelo convite. A gente vai falar um pouco sobre maquiagem, sobre sombra, esse tutorial tá lindo, convido vocês para assistir. Vem com a gente! Então, gente, vamos começar falando dos 3 tipos de sombra. Nós temos a sombra em pó, sombra solta. Temos também a sombra cremosa e a velha conhecida sombra compacta. As sombras também têm a categoria mate, que são essas sem brilho, e as cintilantes, como essas. E aí as intenções vão variando. Tem as peroladas, tem as super brilhantes, tem as sombras iluminadoras. Então essa intensidade do brilho também fica à vontade. Depende da ocasião e do gosto de cada um. Bom, para que a gente comece a construção do nosso olho aplicando a sombra, a gente primeiro tem que avaliar quais são as partes desses olhos. Nós temos aqui a pálpebra móvel, tá? Onde nós vamos aplicar a sombra. Nós temos também o côncavo, que é essa parte mais profunda. Algumas pessoas não têm o côncavo definido. Então, para você conseguir identificar, é só você ver aonde fica abaixo do ossinho, para aquelas pessoas que você não consegue visualizar. E também temos o canto interno do olho, o canto externo, pálpebra superior, e aqui, pálpebra inferior. Pode abrir o olho, Júlia. Olha em cima. Aqui nós temos a linha d'água, que é essa parte de baixo, onde a gente aplica o lápis, tá? A gente denomina linha d'água. Antes de começar a aplicação da sombra, eu gosto de marcar o côncavo. Ele vai delimitar o olho e você vai conseguir visualizar aonde você vai aplicar a sombra. Então, eu vou usar um tom de marrom opaco e vou marcar o côncavo da Júlia. Aqui você consegue enxergar aonde você vai trabalhar esse olho. Então, primeiro eu marco com esse pincelzinho de côncavo. E para poder esfumar esse côncavo, eu vou usar um pincel de cerdas maiores e mais fofo. Então, eu vou desgastar esse côncavo que eu marquei para ficar natural. Em seguida, o ideal é fazer o uso de um prime de sombra. E aí eu aplico com o dedo mesmo, na pálpebra móvel. Como estamos fazendo um look mais noite na Júlia, eu vou fazer o uso de uma sombra cintilante. E de acordo com o tom de pele da Júlia, eu vou usar um tom mais quente, né? Que a Júlia é mais morena, dourada, fica super bonito com um tom quente. Então eu vou usar esse tom de dourado e vou aplicar em toda a pálpebra móvel, desde o canto interno. Lembrando que eu já apliquei o prime e essa sombra que eu estou usando, ela também é bem pigmentada e isso ajuda no efeito, no resultado final. Ela é super bonita, valoriza. Bom, agora que já usamos uma sombra cintilante mais clara, para poder fazer essa iluminação no olho, eu vou optar por uma outra cor,
que ela é um pouco mais escura. Eu continuo com o mesmo pincel, não tem necessidade de trocar porque ele estava com a sombra clara e agora eu vou com uma sombra mais escura. Agora, se fosse o contrário, eu aconselho que você limpe o pincel ou troque de pincel. E agora eu vou depositar no cantinho externo do olho. E vai dando batidinhas, porque assim você consegue tirar aquela marcação que fica, né? Que a gente, na verdade, não sabe porquê, mas sempre acontece na nossa sombra. Então agora vocês já sabem como fazer para não ficar com aquela divisão. O segredo é ir dando batidinhas com o pincel. Já usei esse marrom como sombra que a gente fala de tom mediano, para causar um degradê com aquele dourado que eu comecei. Agora sim eu vou aplicar a sombra preta, para a gente começar a dar uma cara mais noite nesse olho. E para fazer esse efeito eu vou usar uma sombra opaca, ou seja, sem brilho. Vou depositar aqui no canto externo novamente. E aí, com o pincel limpo e de esfumar, eu começo a fazer esses movimentos mais arredondados para construir o esfumado. Assim você vai unir com aquelas outras cores aplicadas anteriormente. Abre o olhinho. Olha, um olho bem esfumado. E a gente já consegue perceber. Agora, você quer colocar mais preto, aí vai do gosto e de como você quer, um olho mais marcado ou menos marcado. Eu vou aplicar mais um pouco na Júlia, para ficar um olho mais noite. E assim, a gente consegue uma sombra perfeita, uniforme e com o importante que é o quê? O degradê, né? É quando você não consegue ver exatamente a passagem de uma cor para outra. Agora eu vou complementar o outro olho e a gente já volta com o resultado final. A Júlia já está com o make pronto para arrasar. E aí, Júlia, gostou do resultado? Eu adorei a make, adorei as dicas e tenho certeza que as minhas leitoras também vão adorar. Acompanhe ela no blog www.blogdajulia.com e no Instagram @rodriguesjulia. Júlia, gostaria de agradecer por ter aceito o convite, agradecer a todos a participação lá no canal, continue se inscrevendo, clique em gostei e beijos, até o próximo Chinelada Beauty.